noite, me chamo Daiane Teles, sou arquiteta urbanista, sou estudante de doutorado aqui da UFBA, no PPGAU, e vou trazer para vocês o início da minha construção da minha tese. Então, eu sou de Feira de Santana, natural de lá, moro lá, e a pesquisa vai ser ancorada lá também. Então, é um tema ainda que a gente está evoluindo, né? Então, como eu estou no início, ainda há uma evolução também dele, não fica tão grande, mas eu trouxe como apresentação aqui a habitação rural, moradia como uma forma de resiliência em áreas de transição rural urbano em Feira de Santana. Como todos da mesa, as outras meninas, eu também vou falar, ter um olhar para os pilares da sociologia, das transecologias. E aí eu trago o ambiental, social e o mental, né? As meninas falaram, o ambiental, a ecologia, ela olha para o meio ambiente, né? Tem o meio ambiente como o foco do seu olhar. A ecologia das relações é voltada no social, então essa relação do ser humano com o meio ambiente, como é que isso está acontecendo nos territórios, só hoje que eu estou fazendo uma apresentação. O mental, que é a ecologia da subjetividade, né? Humana. E aí eu mostro como é que eu vejo isso no meu território de estudo. Como eu falei, sou de Feira de Santana. Feira de Santana tem algumas particularidades que eu acho importante nesse momento passar, para quem não conhece, mas também para quem conhece. Feira de Santana, ela fica a 120 quilômetros de Salvador. Há uma discussão se é 110, 120, mas pelo IBGE é 120 quilômetros de Salvador. É a segunda maior cidade do estado da Bahia, a primeira do interior da Bahia. Ela é caracterizada pelo IBGE, classificada, né, pelo IBGE como uma cidade de grande porte populacional. Então, até 2022, pelo IBGE, ela tinha 616, um pouco mais, mas há uma estimativa no censo de 2024, a estimativa do IBGE de estar acima de 120 mil habitantes. Tem a particularidade dela ter já a região metropolitana, instituída desde 2013, então Feira de Santana ela exerce uma influência no seu entorno, nas cidades limítrofes, 6 cidades fazem parte dessa região metropolitana, mas há um estudo dela até mais ou menos 2026, já tem 11 cidades ao seu entorno, né, que sofrem a influência direta de Feira de Santana. Ela tem outra característica importante de Feira de Santana que eu trouxe, é a questão do rural. Feira de Santana, para o IBGE, em termos do tamanho do seu território, ela tem a maior área rurais do estado da Bahia. Então, isso reflete muito na questão da sua divisão territorial. E Feira de Santana tem a singularidade em termos do seu desenho urbano, por ser uma cidade onde a malha viária, ela faz porque ainda continua, ainda se constrói grandes avenidas, e lá o adensamento populacional vai para essas regiões, então ainda tem um desenho muito inserido nessa malha urbana, nas grandes avenidas, no anel de contorno. Então, esse é o que a gente chama popularmente lá como anel de contorno, mas é o maior entroncamento norte e nordeste do estado, do país, é a cidade de Feira de Santana. E esse anel viário que circula a cidade, foi com ele que a cidade foi se consolidando como malha urbana, né? Algumas particularidades também que eu quero trazer para ela, a relação de Feira de Santana com o seu meio ambiente. Feira de Santana, ela tem um nome inicial, quando ela é fundada, como Santana dos Olhos d'Água, por ter muitas nascentes e muitas lagoas, além dos rios. Então, Feira de Santana, ela tem essa relação muito próxima com águas. Atualmente, ela foi cadastrada pela prefeitura, né, pela Secretaria de Meio Ambiente, 120 lagoas, sendo que dessas 120 hoje, a gente só tem a metade delas vivas, sendo que 35 delas estão nas áreas urbanas da cidade. Mas isso também vai urbano pelo crescimento e pela extensão que a cidade foi, e pelo desenho urbano que a cidade foi passando. Temos rios que cortam a cidade. Um dos maiores rios da nossa cidade é o Rio Jacuípe, um dos afluentes do Paraguaçu e do São Francisco. Porém, a gente não tem, mas eu vou falar mais à frente, mas a gente não tem uma ligação tão próxima com a sua cidade. E aí, minha inquietação vem desde a minha fase do mestrado. Eu fiz o mestrado lá em Feira de Santana, na UFES.
cá. O fato de como eu trabalho com o terceiro setor, atuo no terceiro setor na habitação de interesse social, e acompanhei toda a implantação de um programa de uma política pública de habitação de interesse social no município de Feira. E aí, no meu mestrado, eu trouxe e introduzi alguns mapas, vindo dessa pesquisa de campo, aonde estariam essas habitações construídas dentro do programa federal. E aí, minha inquietação, eu trouxe como um levantamento, como o processo de crescimento urbano, com a atuação do poder público local e do setor imobiliário, vem redesenhando os territórios rurais e, com isso, excluindo as famílias dos programas habitacionais, principalmente o Programa Habitacional Federal. Essa é uma foto que eu fiz na época do mestrado para mostrar uma evolução urbana em um distrito, que é o distrito da Matinha, um dos que mais cresceram hoje com o capital imobiliário. A Feira de Santana é uma cidade 90% plana, então são várias, né? Ela é considerada a Princesa do Sertão, né? Porque ela tem várias coisinhas que destacam. Então, Feira de Santana ela foi a primeira cidade do Brasil a ter um Minha Casa Minha Vida, não só implantado, mas entregue. Ela tem mais de 1.800 Minha Casa Minha Vida, não é um prédio, é um conjunto de prédios. Então, ela tem isso, fora o que está chegando agora para o nosso município. 1.800 unidades. De Minha Casa Minha Vida. A gente tem lá também, tem a particularidade, além de ser plana, o PAC trouxe muitos investidores de fora. Então, Feira de Santana ganhou muito recurso oriundo do PAC lá em 2003, com o governo Lula. Isso fez a cidade crescer tanto populacionalmente como de infraestrutura. Então, foram viadutos, foram pontes que foram construídas. E com isso, o capital imobiliário também. Então, a gente tem empresas como a Dama, que é uma empresa de São Paulo, uma rede, uma incorporadora, que está lá no nosso território e nas zonas rurais e construindo, mas tudo permissionado. Né? E isso foi que eu vim, no meu mestrado, vim descobrindo e relatando, principalmente aonde estavam as famílias que estavam recebendo o programa do governo federal para as zonas rurais, as zonas rurais. E aí, agora no doutorado, eu fiz um levantamento, né, um fluxograma, quais são, quando eu falo em habitação rural, quais são os eixos que podem se encontrar, ou que são necessários para esse entendimento dessa habitação rural. Então, aí eu trouxe o território rural, com as áreas de transição, ruralidade e a sociologia. Ela entra agora. E a sociologia, como ela pode estar inserida nesse processo também. A ruralidade, porque há uma discussão ainda do que é rural, ainda não tem esse conceito definido na literatura, tem vários olhares e várias entrelaços, mas a gente não tem o que é rural, e na minha tese eu quero abordar muito isso, porque isso é um dificultador também do processo de implantação de políticas públicas para as áreas rurais. Áreas de transição, eu vou mostrar que é o que aconteceu, o que está acontecendo na nossa cidade. Aí eu trago resiliência do habitat, que é uma discussão que eu vou trazer como o tema que eu mostrei para vocês, que é a moradia como forma de resiliência, né? Ficar no seu território, poder estar ainda. Isso é uma resiliência para aquelas comunidades, para aquelas famílias. É uma discussão nova para mim também, então eu ainda estou me apropriando desse tema. E aí minha arquitetura resiliente e formas de habitar. Na política habitacional, eu trago os agentes, recursos e programas. Então, o que a gente tem isso para essa habitação, né? Para essa habitação rural. E antes de eu ir mais à frente, eu quero só dar um parêntese, né? Quando eu falo que os agentes financeiros e o capital imobiliário excluem essas famílias de programas, eu estou falando especificamente de um programa ao qual eu tenho conhecimento, ao qual eu fiz todo esse processo de georreferenciamento, de saber onde é que essas populações estão nesse território de Feira. Então, o programa hoje conhecido como Minha Casa Minha Vida Rural, mas em 2009 ele é lançado como o PNHR, que é o Programa Nacional de Habitação Rural. Então, é um programa exclusivo, um primeiro e único programa até hoje do governo federal exclusivo para as áreas rurais. Então, é para famílias da agricultura familiar, quilombolas, indígenas, maristeiras, comunidades tradicionais e trabalhadores rurais. E aqui é uma das habitações que eu trago como forma que a entidade organizadora fez, que eu vou mostrar para vocês aqui do lado.
A gente tem os agentes, né, que são quem produz essas habitações, quem pleiteia junto ao governo federal, como é que esse processo aconteceu. E aí eu trago nessa perspectiva de 2013 a 2020. Então, quem trouxe esse programa para o município, né? Como esse programa chegou no município. E aí eu trago alguns agentes. O governo federal, pelo Ministério das Cidades, é quem institui, quem cria diretrizes, portarias para regulamentar o programa. Os agentes financeiros, esse olhar de feira, tá? Não é um olhar do programa como um todo, mas do município. Então, o agente financeiro é a Caixa Econômica, nesse momento, que o programa também, o Banco do Brasil, depois ele entra, então é uma coisa, então eu estou trazendo um olhar do município. Então, ali é a Caixa Econômica. Aqui embaixo tem a entidade organizadora, que é que vai pleitear. Quando eu digo que é o primeiro programa onde as famílias da zona rural é exclusivamente para elas, é o primeiro programa também que o terceiro setor consegue, sem precisar ter um aporte de município ou de estado, ele pode pleitear. Então, ele pode ir lá e solicitar diretamente. Ele não precisa desse intermédio. Porém, aqui, a entidade organizadora foi uma OSC, Instituto Canindé. Ele formou parcerias que eram possíveis ser feitas. Então, o Instituto Canindé fez uma parceria com a Prefeitura Municipal de Feira, com outras associações rurais do próprio território e com a própria população do território. A Caixa Econômica, ela entra com as agências, que no caso foi como Feira Santana, então a agência tem que ser local, foi a agência Feira, e a GEAB, que é uma gerência, que hoje é uma superintendência, que vai ser quem vai administrar, quem vai fiscalizar, quem vai fazer liberação de recurso, quem vai fazer toda essa operacionalização do programa. Então, existem os técnicos da Caixa dividido nesses dois estágios, nesses dois agentes, né? Então, entendendo que eu estou falando de um projeto que já foi implantado, eu trouxe para a gente entender como é que esse território estava antes e a evolução dele, e depois mostro que isso trouxe consequências. Então, nesse primeiro mapa daqui, da esquerda, eu trago como é a delimitação do território de Feira de Santana, pensando nos distritos. Feira de Santana ela tem 8 distritos, 7 sendo rurais e 1 sendo o distrito sede. E ela tem isso bem dividido, né, no seu território. Então, esse cinza aqui do meio era a sede, isso em 2013, era assim que ele estava. Em 2013, a gente tem os outros 7, né? Jaíba, Mantiba, Mariquitéria, Jaguara, Bom Fim de Feira. Já aqui nesse outro mapa, eu trago uma evolução, para a gente só ter um entendimento como essa malha foi evoluindo. Então, a gente tem, entre 1938, em 1938 é esse amarelinho mais clarinho que a gente viu, amarelo. Era assim que estava instituído a área urbana da cidade, tá? No laranja mais claro, a gente está em 1985, então a área urbana ela já começa a crescer. Isso vai impulsionado muito porque Feira de Santana é uma cidade de serviço. No passado, não tão distante, mas no passado Feira de Santana é uma cidade que trazia muitos tropeiros e muitos vaqueiros. A cidade que tinha um forte muito grande na criação de gado. A gente ainda tem isso lá. Então, a gente, agora nesse mês é o mês da Expofeira, onde vem pecuaristas de mundo, tanto da nossa região como do Brasil inteiro, para vender, para negociar gado. Então, Feira de Santana tem esse know-how em termos de pecuária. E aí, nesse período, é um período muito grande, muito crescente em termos começa a se expandir os serviços na cidade. Então, por ela fazer uma influência muito grande, de uma região, cidades muito próximas, e exercer uma influência muito grande, ela também, as universidades também trazem essa população, então Feira de Santana começa a ter esse crescimento muito grande. E aí, em 2014, o município institui uma lei chamada a Lei 075, que é uma lei que faz um redesenho, mas aí é já dentro de uma proposta de especulação imobiliária, mas ela já faz um redesenho no município, cortando as áreas rurais, então reduzindo as áreas rurais do município, para anexando para o perímetro urbano. E aí é quando minha pesquisa está instalada nesse momento, né? Então, a OSC já tinha implantado o programa já existia o programa em 2013, implantado no município, porque quando você implanta o programa, você é contratado, então bateu o martelo, contratou, o que acontece, mas as famílias já estão sendo contratadas. Então, naquele momento, as famílias já estavam sendo contratadas, então não podia ser desfeito, porque quando contratou ela ainda era área rural.
E aí essas estrelinhas que vocês estão vendo são as comunidades que foram beneficiadas com o programa habitacional. E aí foram 210 no total de moradias que foram construídas. Quando vem o redesenho, no final de 2013, mas a lei mesmo é de 2014, ela faz essa poligonal que vocês estão vendo aqui. Estão vendo, né? Essa poligonal já mostra como é agora, atualmente, a área urbana do município. E aí foi o que me inquietou, né? Então hoje, a maioria delas não poderiam estar recebendo o programa mais do Minha Casa Minha Vida Rural. E aí entra nas inquietações que estão me levando a pesquisar mais na minha tese. Bem, ela não vai poder mais ser beneficiada por programas habitacionais rurais, porque vai ter uma lei que diz que ela não mais faz parte do território rural. E ela também não pode mais participar, e ela não poderia participar do Minha Casa Minha Vida Urbano. Porque na nova seleção do Minha Casa Minha Vida Urbano já é instituído que as áreas centrais dos municípios e as áreas com maior infraestrutura é que tem que estar os condomínios, né? A construção do Minha Casa Minha Vida. E agora, onde é que fica essa população? Como é que ela vai ficar nessa política habitacional instituída? Então, é nessas inquietações que eu estou levantando e estudando. E aí vem o que eu estou me aprofundando ainda, que são as áreas chamadas áreas de transição, áreas periurbanas. Elas têm várias nomenclaturas, mas e aí eu estou me aprofundando se elas se encontram, né? Se existe, às vezes tem vários conceitos, mas eles vão se encontrar em algum ponto, mas eu estou trazendo como área de transição rural-urbana, que seria aquele recorte, que seriam essas áreas aqui, entre a poligonal e os coloridinhos, que seriam as áreas rurais sendo anexadas. E aí as áreas, eu trouxe uma foto do nosso rural, como eu falei, é plano, nossa cidade é plana. Porém, o que a gente está vendo é que essas áreas de transição deram margem a um crescimento muito grande de loteamentos. Então, são várias chácaras, sítio, porque o Aferi Santana tem na área rural, a gente não tem alqueires, que são tamanhos como em cidades que são cidades agrárias mesmo, até como Barreiras, Luiz Eduardo, são cidades agrárias, você vê onde termina o urbano e começa o rural, são fronteiras assim, bem claras. A nossa cidade e a característica do nosso Nordeste é de população rural, ela mora em pequenas propriedades, que aí são chamadas de lotes, não é nem lote, é com tarefa. Então é 1.000 e poucos metros quadrados, não chega a 2.000, é a nossa realidade. E aí o que acontece? A expansão urbana e a especulação imobiliária compra essas tarefas e fazem lotes de 5 por 8, de 5 por 10, e isso está muito crescendo na cidade. E aí estão dentro dessas áreas de transição, porque há uma permissão para ela poder fazer. A gente está lá, assim, é algo muito fervendo na cidade agora. Então essa foto foi uma foto denúncia de um vereador, onde ele traz mostrando que não está tendo não está uma ação do poder público regulamentando como é que esses loteamentos estão surgindo, que estão muitos. A nossa área rural hoje está sendo muito parcelada. E aí com isso vai vir o que eu vou mostrar aqui, que é a questão desse olhar que eu estou aprendendo a ter, do olhar sociológico. Então eu trago um questionamento que eu vou fazer, que eu me descobrindo, né? Resiliência, né? Esse morar é resiliente. O que é que a gente consegue muito? Quando as famílias elas ficam no território, que eu estou observando, elas ficam porque elas estão produzindo no território. Então lá a gente tem muitas famílias que têm pequenas propriedades, os filhos moram na propriedade junto com os pais, mas produzem, então eles reservam uma parte desse seu território para a produção. E essas famílias não estão sendo expulsas, estão continuando no território, mas estão vivendo agora com a violência, com o tráfico, várias situações que a zona rural não tinha, ela está agora aparecendo. Aí eu trago como sociologia, né? Eu trago no olhar ambiental. Nossas cidades, como eu falei das Lagoas, que é uma cidade que são 120 lagoas, hoje a gente tem a metade, sendo 35 na área urbana, que é algumas áreas urbanas já consolidadas, mas muitas estão nessas áreas de transição. A gente está um aumento desordenado do aterramento da lagoa. Não, e lá a gente até brinca que é uma cidade sem lei, não, cidade sem fiscalização. Lei tem, mas sem fiscalização.
Porque não, quando a gente pensa assim, não, está aterrando uma lagoa para construir casebres, a gente vem logo no nosso imaginário casas mais precárias, mas não. São grandes condomínios de alto padrão, ou então grandes empresários da cidade para construir grandes empreendimentos em cima da lagoa. Na chegada da cidade, a gente tem 2 lagoas dos 2 lados, onde tem um grande supermercado que foi cedido, então ele não está ali irregular. Ele recebeu uma alvará de funcionamento, ele recebeu uma licença ambiental, então há uma permissão do poder público para isso. E do outro lado tem uma grande faculdade, que mais recente, o dono da faculdade, ele cercou toda a lagoa para dentro da sua área. Então assim, a gente está perdendo todo esse da lagoa. E o mais incrível que pareça, nós sofremos muito com a seca. Nós temos todos os anos períodos intensos de estiagem, onde estado de calamidade pública, todos os anos a gente tem por falta de água para as nossas comunidades. A gente tem outro problema que eu trago como o ambiental também, que é o destino irregular dos resíduos sólidos. Nossas zonas rurais, a gente tinha um grande problema, ainda tem um grande problema, que é a queima do lixo. O resíduo é queimado e aí isso tomava uma proporção maior, de forma desordenada. Porém, hoje a gente observa também que nessas áreas de transição, o lixo mudou. A gente não tem mais resto de folha de uma árvore cortada, a gente tem garrafa de Skol, refrigerante. A gente tem até no lixo um outro olhar. O lixo é diferente agora, não é mais o lixo. Tem algumas iniciativas também de ONGs lá da cidade, que tem uma chamada Recicla a Zona Rural, onde eles tentam espalhar por todas as vias, as ruas principais, né, as estradas principais, bag, para que possa ser feita a coleta do lixo, mas é demais, assim, é algo que ainda não se tem um controle. Fora aqueles que estão mais próximos da lagoa, que são alguns casebres que são já na área consolidada urbana, que a lagoa, por todos, não só, eu volto a dizer, não é só a família em situação de vulnerabilidade, não é casas precárias, é condomínios lançando dejetos e lançando para a lagoa. A gente tem uma grande lagoa, que é a Lagoa Salgada, que foi revitalizada, é o espelho d'água mais bonito hoje da nossa cidade, mas que não pode nem entrar, nem chegar perto, porque a água é super poluída. Só no jacaré que mora lá ainda consegue ainda ficar lá, mas não tem outro tipo de vida marinha. A gente tem essa outra forma também, né, dessa questão ambiental, é o desmatamento para dar lugar àqueles loteamentos que eu mostrei na outra foto. Então a gente tem muitas áreas que estão assim sendo limpas, a gente não consegue nem ver que ali um dia teve árvore, porque são totalmente devastados para dar lugar a esses loteamentos. Que são preços populares, forma de pagamento parcelado, então as famílias acabam ou não tendo. Nesse projeto da implantação do programa, um dos fatores maiores que a gente percebeu em termos de demanda habitacional é a família que mora 2, 3 na mesma casa. Não necessariamente, às vezes, uma casa de taipa, de adobe, uma casa em situação tão ruim, mas é a quantidade de filhos que permanecem na zona rural nas casas. E isso faz com que esses lotes se expandiram e tem gente que compra, muita gente compra, pela facilidade. E aí eu trago a outra, quando eu falo, olho um olhar social, né, que é esse estudo dessas relações. A gente tem ainda, e muito forte, o nosso rural, em termos das famílias, porque Feira de Santana, como eu falei, ela iniciou com o nome Feira, a cidade dos Olhos d'Água, né, Santana dos Olhos d'Água, depois ela vem ser Feira de Santana anos depois, décadas depois, por ter feiras. Então a cidade hoje, ela tem 5 feiras grandes, fixas na cidade, nos extremos, norte, sul, leste, oeste, então existe, fora as feiras centrais. E a gente tem o hábito, então o campo e a cidade ele é muito forte lá. Nós temos o hábito, como feirense, de comprar nas feiras. Então as feiras aos domingos é um lugar que você vai e acha de tudo. E não é uma feira que é muito comércio informal, ou roupa, que a gente acha, no interior a gente acha muito isso, né? Mais roupa. A nossa feira é de alimentos, então alimento vindo da economia solidária, ou então vindo das famílias, há muitos vindo das famílias, né? Da agricultura familiar. E aí, feiras livres, né? Fortalecimento de feiras livres, a gente tem vários momentos também na época da colheita, que é a bata do feijão, então a gente tem tradição mesmo, as comunidades se reúnem, vários daqueles que produzem
vai para o centro das praças e aí joga o feijão e fica batendo para sair da casca, né? A bata do feijão, então isso é comemorado, isso vira festejo na cidade também. E a gente tem, como eu falei, a destinação ainda temos famílias que residem na zona rural por fato de produzirem ainda. Há casos daquelas famílias que saem porque o capital chegou, aquelas ficam muito mais perto das áreas urbanas porque o capital chegou e o capital quer aquele empreendimento, aí bota um valor super alto, a família acaba cedendo e saindo, mas a gente ainda tem quem resista e quem fique nessas áreas. Aí eu trouxe também uma visão do mental, né, trazendo essa perspectiva, que é a perspectiva da subjetividade nos contextos sociais. A gente tem o festejo das tradições dos vaqueiros, então isso é muito forte ainda na cidade, ainda permanece. Mas a gente tem a utilização de vários espaços na zona rural, nessas áreas de transição, que as famílias vão malhar, vão fazer Cooper, então 5 horas da manhã uma mudança de hábito, mas com a apropriação também daquela área, daqueles espaços abertos, do céu aberto, né? Então, lá nessas áreas de transição, você não vai ver aquela academia, como a gente vê em muitas praças, né? E as famílias andando. Então, grupos de mulheres que se reúnem, vão andar, ou então vão malhar e se juntam na frente debaixo de um cajueiro de alguém e lá faz academia, faz seu alongamento. Então, a gente vê também essa apropriação desses lugares. Apesar de, às vezes, a gente ter muitas que por conta do tráfico ou por conta de segurança que chegou para elas, acabam diminuindo, então, mas a gente vê muito grupos, elas andam muito de grupo, principalmente mulheres. Gente, só lembrando que falta 9 minutos para acabar o tempo, tá bom? Pronto, finalizei já.